pessoal, tudo bem com vocês? Então, retomamos o nosso semestre e iniciamos o nosso novo conteúdo de análise de processos químicos. Esse é um conteúdo que agora faz parte do capítulo 2, que estava previsto na ementa de vocês, e nós vamos começar falando sobre os processos contínuos e descontínuos. Nesse primeiro momento, nós precisamos primeiro caracterizar os diferentes tipos de processos, entender como é que os processos químicos acontecem, como que a indústria funciona, com o objetivo de poder analisar esses processos químicos a partir de um ponto de vista quantitativo e também do ponto de vista qualitativo. A indústria de processos é o tipo de indústria onde se adiciona valor aos materiais, através de processos como mistura, separação, conformação ou através da modificação da matéria que acontece nas reações químicas. O processamento pode ser tanto contínuo como em bateladas ou então descontínuo, que normalmente nós também falamos em lotes, e geralmente requerem rígido controle do processo e alto investimento de capital. No processamento em batelada, o processo industrial é prioritariamente programado em curtos ciclos de produção. De um modo geral, a gente pode dizer que existem entradas de matérias-primas no processo ou no equipamento, enquanto não há saída. Há um tempo para processamento dessa matéria-prima para a transformação de produtos e, no último momento, existe a saída dos produtos do processo ou então do equipamento. O que é limitante aqui ou o que é determinante aqui é o tempo que a matéria-prima vai permanecer dentro do processo ou o tempo em que o processo acontece. Esse tempo é que vai determinar quanto se pode produzir por dia de um determinado produto. Então, alimenta-se uma quantidade, processa-se por um certo tempo e depois o produto vai estar produzido após esse certo tempo. Então, o tempo de processo limita a quantidade que se pode produzir. Já no processo contínuo, esse processo é onde acontecem as mínimas interrupções possíveis em qualquer corrida de produção ou entre corridas de produção de produtos que exibam características do processo, tais como líquidos, fibras, pulverizados, gases, entre outros. Ou seja, um processo contínuo, ele vai ter uma contínua entrada de matéria-prima, um contínuo tempo de processamento e uma contínua saída de produtos. Então, é uma quantidade de produto por tempo, o que nós chamamos, na verdade, de vazão. Então, o que é determinante nesse processo é por quanto tempo o produto permanece dentro. A gente chama isso de tempo de residência, o tempo que demora entre o produto entrar e sair, sendo que essa entrada e saída acontecem de formas constantes, gerando então uma vazão, ou seja, uma quantidade de produto por tempo. É essa vazão que vai determinar qual é a quantidade possível de produção desse processo. É possível também que se trabalhem com processos mistos, ou nós chamamos de processamento semicontínuo. Neste caso, você pode encontrar então uma similaridade tanto com partes do processo que são contínuas, como com partes do processo que são em batelada. Então, o processo como um todo, ele não é nem contínuo e nem em batelada. Nesse caso, uma parte do processamento é feita em batelada e a outra parte é feita de forma contínua. Então, precisa existir, normalmente, nesses processos semicontínuos, o que nós chamamos de momento pulmão, ou um armazenamento intermediário, para que seja possível o processo acontecer de forma contínua no final. Então, se o início é batelada, vai ter que existir uma quantidade mínima armazenada de produto dessas bateladas para que a sequência do processo, sendo contínua, possa acontecer. Ou então, se o processo começa contínuo, precisa haver uma possibilidade de distribuição dessa vazão
em processos batelada que vão acontecer de forma paralela ao processo contínuo. Alguns outros conceitos também que estão associados a esses tipos de processos. Uma das variáveis importantes aqui é a questão da padronização. No caso dos fluxos contínuos ou dos processos contínuos, aqueles nos quais as entradas são padronizados, de modo a facilitar que o equipamento também seja padronizado quanto a sequências e fluxos. Então, é bem comum que nos processos contínuos, os produtos desses processos sejam bastante padronizados, bastante iguais o tempo inteiro. Um exemplo seria, por exemplo, a produção de tubos de PVC. Metros e metros e metros e metros e metros de tubos de PVC com o mesmo diâmetro, com a mesma espessura de parede e com a mesma constituição de matéria-prima, certo? Já na produção por batelada, são aqueles onde os equipamentos devem ser flexíveis. E essa flexibilização ela é importante para manipular o processamento de uma larga variedade de produtos, tamanhos e mudanças de projeto de cada produto. Por exemplo, uma indústria têxtil. A indústria têxtil ela vai produzir tecidos de diferentes cores. O processo de tingimento, então, poderia ser um processo em batelada, onde nos mesmos equipamentos vai se produzir diferentes tipos de tecido com cores diferentes. Vai se trabalhar o tingimento tanto de tecidos felpudos, quanto de tecidos não felpudos, quanto de malha, quanto de tecido plano, tudo no mesmo equipamento. E ainda podendo variar todas as cores possíveis, mas o equipamento vai ser o mesmo. Então, os equipamentos nos processos contínuos, eles são equipamentos mais padronizados, eles têm pouca flexibilidade. E os equipamentos nos processos batelada, eles não são padronizados, eles são equipamentos mais genéricos e permitem uma maior flexibilidade durante a produção. Alguns outros conceitos associados a esses processos têm a ver com o grau de repetitividade e o volume de produção. Então, processos contínuos tipicamente necessitam de uma produção em massa, em grande quantidade. Processos descontínuos, as produções podem ser menores e a variedade pode ser maior. Então, poderíamos dizer que a combinação de produtos padronizados com produção minimamente interrompida, em termos de tempo gasto para a produção, e com equipamentos com baixa flexibilidade, caracterizam um processo contínuo. Ao contrário, seria a combinação de produtos diversificados, com produção muito interrompida e com equipamentos com alta flexibilidade. Aí nós teríamos um processo em batelada. Temos ainda o efeito temporal. Então, processos produtivos que ocorrem em plantas industriais que funcionam 24 horas por dia são mais facilmente transformados em processos contínuos, o que já é mais complicado no caso de produções que não duram o dia todo. No caso de produção de antibióticos por fermentação, operação de altos fornos ou siderúrgicas ou usinas de zinco, não há como haver frequentes interrupções no processo. Então, esses seriam exemplos de processos que precisam acontecer durante 24 horas por dia e, portanto, a produção ou o processo produtivo poderia ser realizado de forma contínua. Fazendo então um paralelo entre os dois processos, nós podemos comparar as características. No caso do processo contínuo, nós temos alta velocidade de produção, pouco trabalho humano, clara determinação da capacidade, uma rotina para todos os produtos e baixa flexibilidade, baixa complexidade do produto, baixo valor agregado, tempos de parada causam grande impacto, pequeno número de etapas de produção e um número limitado de produtos. Já no caso de um processo batelada, nós temos aí
tempo de latência grande, muito trabalho humano no processo, capacidade não facilmente determinada, diferentes configurações e rotinas complexas, alta flexibilidade, produtos mais complexos, alto valor agregado, tempos de parada vão causar menor impacto, grande número de etapas de produção e ainda vai permitir um grande número de produtos. Comparando agora em questão de logística, de parte química e engenharia, a gente pode dividir esses processos da seguinte forma. Nos processos batelada, como normalmente esses equipamentos vão ser mais flexíveis e vai permitir uma produção mais diversificada, vai ser necessário que haja uma alta logística no processo produtivo e, consequentemente, uma variedade de demanda de operações químicas envolvidas. Por outro lado, a parte de engenharia, ou seja, de automação, ela pode ser diminuída. Já no caso dos processos contínuos, uma vez feito o projeto, uma vez iniciado o processo de produção, a logística passa a ser mínima, porque o processo todo é automatizado. Da mesma forma, como o número de produtos é menor e o processo segue uma padronização, a demanda de processos químicos é menor. Por outro lado, a demanda por automação e engenharia vai ser bem maior. E no caso dos processos semicontínuos, o que se tem é a necessidade quase que igualitária de todas essas áreas, tanto de logística, quanto de química, quanto de engenharia. Agora, sobre as indústrias de processo contínuo. As características tecnológicas elas são importantes por serem determinantes em grande parte das particularidades dos equipamentos e das instalações no caso de indústrias de processo contínuo. As matérias-primas e os insumos, após entrarem no processo produtivo, não vão ser mais facilmente distintos ou divisíveis entre si e em relação ao produto final. O processo contínuo ele tem uma aparência quase que de caixa preta, onde no começo do processo entram as matérias-primas e lá no final vai sair o produto pronto. Muitas vezes, inclusive, os equipamentos estão acoplados tão intimamente que você não consegue perceber aonde começa um equipamento e termina o outro. Normalmente ocorre uma série de reações físico-químicas que se desencadeiam a partir da mistura de reagentes ou da mudança de parâmetros como pressão, temperatura, volume, densidade, influenciando sucessivamente até a obtenção do produto final. Tais características elas vão refletir nos equipamentos que darão suporte à produção. Ao invés de sistemas discretos, um equipamento individualizado, o equipamento parece ser um só. Ele é um sistema completamente acoplado, onde um equipamento se junta ao outro. E o máximo que se consegue atingir são etapas no processo de fabricação. Esses equipamentos normalmente eles vão ser pesados e dispersos e altamente interligados. Aqui nós temos um exemplo de uma indústria petroquímica. A indústria petroquímica, ou então as destilarias de petróleo, elas têm essa característica de processo contínuo. Quando se visita uma indústria dessa, se percebe que você não consegue perceber exatamente aonde estão todos os equipamentos. E você não enxerga a matéria-prima dentro do processo e nem os produtos intermediários dessa produção. O que se pode observar são as entradas e saídas de produto produzido. Mais um exemplo, aqui é uma indústria de produção de farinhas. A indústria de produção de farinha ou a indústria cimenteira também é uma outra indústria com característica de processo contínuo, onde os equipamentos estão intimamente interligados e você não consegue acompanhar o processo produtivo de fora. Aqui mais um exemplo de uma indústria petroquímica, onde você pode observar, todos os equipamentos estão ligados por dutos, tudo que acontece aí é altamente
automatizado, com muito pouca interferência humana e acontecendo 24 horas por dia. Vamos comparar então um processo, por exemplo, a destilação, acontecendo de forma contínua e de forma descontínua. A destilação contínua, também chamada de destilação fracionada, ela acontece dentro de um equipamento único, contendo diferentes estágios de equilíbrio, como se fossem diferentes pequenos destiladores, um na sequência do outro. A alimentação desse tipo de coluna tem que ser contínua, então continuamente tem que haver a entrada de matéria-prima e da mesma forma, continuamente tem que haver a saída de produtos, tanto os produtos destilados de topo quanto os produtos de fundo. É uma exigência de processo que haja essa alimentação e essas saídas contínuas. Mas é possível também se fazer destilação embatelada, onde você tem um receptor, um vaso que é aquecido. Nesse vaso aquecido vai acontecer a ebulição dos produtos mais voláteis. Eles vão passar por um condensador, vão ser resfriados e esse condensado vai ser recebido num receptor de destilado. E o produto que permanece depois dentro da dorna, dentro do vaso, é o produto que nós chamamos de rafinado, ou seja, o que ficou sobrando da destilação. Se nós tivéssemos vários desses equipamentos embatelado aí, um seguido do outro, ou seja, aquilo que é destilado do primeiro destilador é alimentado no segundo, aí o seu destilado é alimentado no terceiro e assim por diante, nós teríamos algo parecido com o que acontece numa destilação do tipo fracionada. Fermentação também pode acontecer de forma contínua ou descontínua. Num processo contínuo, por exemplo, ali nós temos uma sequência de 4 fermentadores, o mosto é alimentado, inicia-se o processo de fermentação, tendo o fermento também sendo alimentado. Os produtos e o fermento dessa fermentação são encaminhados para um segundo fermentador, permanecem aqui por um certo tempo, são encaminhados de forma contínua para o terceiro e depois para o quarto. Ao final do quarto, o material todo é centrifugado, a parte sobrenadante vai para um processo de destilação ou para um recipiente de armazenamento, e o fermento, que é a parte sólida, vai para um processo de tratamento do fermento, onde parte desse fermento retorna para o mosto de fermentação. Então, aqui nesse caso, que se tem uma vazão através dessas dornas, é um processo contínuo. Pode-se também ter um processo descontínuo, então, tanto o fermento quanto o mosto são alimentados, passam por um tempo dentro da dorna, quando acaba o tempo de fermentação, eles vão então para um tanque pulmão ou diretamente para uma centrífuga. A parte do fermento vem para um processo de tratamento, para eliminar as impurezas e retorna para a dorna de fermentação. E o sobrenadante, que é o vinho, ele vai então para um processo, por exemplo, de destilação ou então de armazenamento. Nesse caso, é um processo descontínuo. Existe um tempo em que a fermentação acontece dentro da dorna. Aqui não, aqui existe uma vazão que é aplicada em toda essa alimentação e saída de produtos dos fermentadores. Essas indústrias de processos contínuos, elas precisam ter mecanismos de controle desses equipamentos muito bons. E existem 3 níveis distintos de controle. No primeiro nível, o controle se localiza junto a cada equipamento, requerendo muita atenção do operador, ou seja, como se tivesse um botãozinho de liga e desliga em cada equipamento, e cada vez que vai alimentar o equipamento, ou esvaziar o equipamento, ou ligar o equipamento, é um operador que tem que ir lá e ligar e desligar o botão. O segundo nível de controle, o controle se localiza ainda no equipamento, contudo possui inteligência própria, ou seja,
o equipamento está automatizado. Por exemplo, tem um temporizador, onde você programa o tempo que o equipamento vai ficar funcionando e a partir disso ele vai desligar sozinho, ou então tem um termostato que vai controlar a temperatura do equipamento e você não precisa se preocupar com isso, mas esse equipamento ainda está isolado do restante dos outros equipamentos. E existe ainda um terceiro e último nível, onde o controle é automatizado não somente para o equipamento isolado, mas sim para todos os equipamentos de forma conjunta. Então, o controle está associado a todos os equipamentos. Esse nível de controle de terceira geração aí é quando você tem uma planta automatizada, onde todo o processo produtivo acontece de forma automatizada. Você normalmente precisa apenas iniciar o processo e todos os controles que vão acontecer depois, eles já estão pré-programados. Então, a gente pode dizer que a necessidade de automação na indústria de processo contínuo, ela é sempre crescente. Quanto mais a indústria crescer, maior a necessidade de automação. Ela permite ganhos de produtividade, uma vez que as informações são processadas com maior velocidade, ou seja, os equipamentos tornam-se mais eficientes, eles ficam independentes da necessidade de humanos para programá-los. Os processos produtivos nessas indústrias geralmente eles são complexos e requerem um grande número de mecanismos de regulação, que só seria possível através da automação em terceiro nível, porque senão você teria que programar que todos os operadores liguem o seu equipamento no momento exato para que não haja problemas de vazamento ou problemas de falta de sincronicidade entre os equipamentos. Permite também economia de mão de obra, economia de material, além de reduzir problemas envolvendo acidentes de trabalho. Mas, devido ao elevado capital investido, é natural, né, que essas plantas de processamento contínua elas tenham um alto custo, e para que haja uma possibilidade de que seja viável economicamente essas plantas, elas precisam elas precisam ter uma funcionalidade ininterrupta. Então, elas precisam trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Em relação aos aspectos econômicos, a gente pode dizer também que a produtividade dessas plantas ela vai depender menos do ritmo de trabalho dos operadores e ela é função do rendimento global das instalações. Para se obter níveis desejáveis de produção, faz-se necessário garantir adequadamente que haja uma minimização das horas paradas nos processos contínuos e uma redução das perdas e falhas nos processos. Uma falha em alguma etapa vai gerar consequência nas demais. Como todo o processo ele é interligado e contínuo, se acontecer uma falha em um processo, todos os demais terão que ser desligados. E aí pode gerar uma parada total da produção. E isso gera um custo de parada muito maior. O aumento da capacidade de produção, nesse caso, ela vai depender essencialmente da capacidade de cada equipamento. Então, nesse caso dessas indústrias contínuas, é muito difícil você variar a capacidade de produção da empresa. Um mês vendeu menos, então produz menos, um mês vendeu mais, produz mais. Existe uma possibilidade de você fazer essa variação, mas ela é muito menos flexível do que uma indústria de processos embatelada. Então, indústrias que têm o processo contínuo normalmente são indústrias que vendem em larguíssima escala, normalmente um produto de baixo valor agregado, e o lucro dessa empresa está justamente na alta produção. Então, ela vende em grande quantidade, o que faz com que o lucro seja maior. Uma coisa que é importante para se avaliar o custo de produção é sempre que a gente pode ver nesse gráfico. Nesse gráfico, a gente pode observar que, independente do tipo de processo, nós sempre vamos ter na indústria um custo fixo.
que não está associado à quantidade de matéria-prima comprada e nem à quantidade de produto produzido. É o custo fixo associado a aluguel de terreno, custo com empregados, custo de água de um modo geral, custo energético de um modo geral, certo? É um custo. Em algumas empresas esse custo é maior, em outros ele é menor. Quando se começa o processo produtivo, se começa a comprar matéria-prima, insumos, aumenta o gasto energético, consumo de água e tal. Consequentemente, você vai ter aqui um aumento de um custo variável. Quanto mais você produzir, maior vai ser esse teu custo variável, certo? Então, na verdade, o teu custo total de produção, ele é sempre a soma do custo fixo mais o custo variável, que é o que nós podemos ver aqui em verde, o custo total de produção, que começa no custo fixo e vai aumentando paralelamente com o custo variável. Bom, quando se produz os produtos, você começa a vender. E quando você começa a vender, você começa a ter uma receita de vendas, o faturamento da empresa. O que sempre se quer é, no mínimo, vender tanto quanto se precisa para produzir aquilo que foi vendido. Esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. É quando aquilo que se vende, o faturamento, é igual ao custo de produção para produzir aquilo que se vendeu. Neste caso, neste ponto, não existe lucro. Tudo o que for vendido a mais acima desse ponto vai gerar o lucro. Então, a diferença entre o custo total de produção e a receita das vendas é o que nós chamamos de lucro. Tudo que está aqui nessa área entre as retas azul e verde é o que nós podemos chamar de lucro. Quando se faz uma análise de produção, não se pensa só na parte de produção, se pensa no custo de produção. E esse custo de produção só tem sentido se houver faturamento, se houver receita de venda. Vocês, enquanto técnicos em química, não vão estar muito ligados a essa parte, mas vocês vão ser pressionados justamente por causa disso. Esses custos de produção, eles podem ser minimizados muitas vezes por pequenas mudanças que se façam no processo produtivo, principalmente nos custos fixos. Então, tudo aquilo que se possa fazer na empresa que diminua os custos fixos da empresa vai fazer com que esse ponto de equilíbrio se desloque cada vez mais para baixo ou para menor quantidade de produto produzido. Uma indústria não consegue trabalhar nessa área abaixo do ponto de equilíbrio. Ela sempre tem que trabalhar na área acima do ponto de equilíbrio. E essa quantidade a ser produzida para alcançar o ponto de equilíbrio é que é importante. É a maneira como se pode planejar o processo produtivo, sempre baseado nisso. Embora não seja função de vocês, enquanto técnicos da empresa, pensarem nisso, com certeza é com base nisso que vocês serão cobrados. Ok, pessoal? Então, nós tivemos uma pequena noção de como que os processos produtivos acontecem, demos um pouquinho mais de ênfase nos processos produtivos contínuos, porque eles são mais complexos. Na próxima aula, nós vamos ver como entender esses processos produtivos.